Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Então vamos resolver aqui agora a questão de 2013 da prova de resistência dos materiais de engenharia mecânica da segunda fase da Marinha. Então, nessa questão aqui vamos considerar dois eixos iguais, tá? Com comprimento L, os dois têm o mesmo comprimento, uniformes e homogêneos sob carregamento vertical uniforme Q por unidade de comprimento, tá? Então se ele está falando que é um carregamento, ele é uniforme Q por unidade de comprimento, então nós vamos ter carga distribuída aplicada nessas duas aqui com o mesmo valor, porque ele falou que elas têm o mesmo comprimento e o valor dessa carga uniforme é Q. Então, pra gente, isso já mostra que ela tem o mesmo valor. Com dois tipos de vinculação. Então, a barra A ela vai ter um apoio simples e um apoio composto, como está mostrado aqui pra gente, o apoio simples e o apoio composto. E na B ela vai ter dois apoios compostos, na verdade. Ele escreveu errado aqui, na verdade, né? Então, ele vai ter dois apoios compostos aqui. Então, eu vou ter, lembrando que em apoios compostos eu vou ter reações nas direções x e y, e nesses apoios simples eu vou ter um apoio somente com reação no eixo y, somente uma reação. Então na A ele pede para traçar os diagramas de força cortante e momento fletor de ambos os eixos dentro da teoria de pequenas deflexões. Tá? E na segunda, imagine uma situação real, indicar e justificar qual caso desses dois, qual do A e do B, é a vinculação intrinsecamente mais segura, ou seja, suporta maior carga antes de um possível colapso. Então, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós vamos calcular, fazer o diagrama de momento fletor e de força cortante, né, para os dois, que vai ser o mesmo, tá? Porque ele não está pedindo o diagrama normal. O diagrama normal poderia ter uma certa diferença, tá? Por quê? Porque nesse aqui, mesmo que eu tenha uma reação em X e uma em Y, né, digamos que ele não falou que eu tenho nenhuma força externa aplicada na direção X, somente uma força distribuída na direção Y. Então, eu não vou ter nenhuma força aqui no sentido X. Então, o diagrama normal dele seria zero, ao contrário desse daqui, que eu vou ter duas reações aqui em X, uma nesse ponto aqui e uma nesse. Então, eu teria um diagrama de forças normais, tá? Só que ele não pediu nada de normal, que ele pediu, na verdade, de força cortante e momento fletor. Então, como eu já fiz em questões anteriores também, eu vou desconsiderar que essas duas barras elas têm força aqui em X, porque elas vão dar zero também. Mesmo nessa daqui, ela daria uma força igual a outra aqui e não mudaria em nada pra gente os diagramas de força cortante e de momento fletor. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente sempre faz? Nós vamos calcular as reações nos apoios. Tá? Então, o diagrama de corpo livre ele vai ficar desse jeito. Então, eu substituí os acoplamentos, o desenho deles aqui, pelas forças, tá? Então, lembrando que lá no acoplamento composto eu vou ter uma força em X e uma em Y, lembrando que essa aqui a gente já sabe que vai ser zero, e aqui no ponto B eu vou ter somente uma força no sentido BY. E aquela carga distribuída que eu falei para vocês, e também o comprimento ele vai ser L, né, que eu chamei de L aqui pra gente, tá? Então, como que a gente faz? Vamos desenhar ela aqui, substituindo essa força aqui distribuída pela representação dela aqui como uma carga pontual, que é o valor do Q vezes o L, que vai ser então QL aplicada bem no centro aqui. Então a distância daqui até aqui vai ser L sobre 2, tá? Então, desenhado, vamos calcular as reações. Então, as reações vão ser fazer a somatória de forças em X, então o AX, como a gente já falou antes, ele vai ser zero. O AY mais o BY ele vai ser igual a QL, porque o AY e o BY eles estão para cima, né, por isso que eu considerei eles como sendo sinal positivo. E o QL ele está para baixo, então eu passei para ele para o outro lado. Então, se eu fizer a somatória de momentos ali no ponto A, né, então eu chego que o BY vezes L, que é a distância do BY até um L, vai valer BY vezes L, né? E também, como a gente sabe, essa força aqui está tentando fazer uma rotação no sentido horário, se a gente fixar a peça aqui no ponto A, e essa força aqui está tentando fazer uma rotação no sentido anti-horário. Por isso, os dois momentos eles estão de sentido, eles são de sinais contrários. Então, por isso que eu desenhei o BY aqui vezes L com um sinal positivo e o menos que L ao quadrado sobre 2 ele vai ser negativo. Então, o BY ele vai valer QL sobre 2, que é exatamente a metade dessa aqui, tá? Substituindo aqui, a gente chega que o AY vale também QL sobre 2,
tá? E sempre acontece isso, quando nós temos uma carga aplicada bem no centro, tá? Então, os dois acoplamentos e os acoplamentos eles estão nas extremidades. As duas forças elas vão ter o mesmo valor, só que dividido por 2 em relação a esse valor aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam isso aqui, né, somatória de x e y dos momentos, que vai dar tudo certo. Então, agora vamos redesenhar esse diagrama aqui, né, o diagrama de corpo livre, com os valores das forças que nós achamos aqui. Então, aqui o AY e o BY eles valem QL sobre 2 e eu já removi aqui o AX. Então, chegou aquela hora que a gente vai calcular, né, as forças internas a partir dividindo essa peça aqui em seções. Só que, como vocês sabem, nós vamos ter somente duas forças externas aqui, né, duas forças extremas aplicadas aqui, então nós vamos ter somente uma seção, né, nós vamos ter somente a seção 1 aqui, né, que ela vai estar aplicada nessa região da carga distribuída. Então vamos desenhar uma seçãozinha aqui cortada. Então vamos fazer um cortezinho aqui, tá? E se a gente pegar uma seçãozinha aqui de distância de tamanho x, então como a gente tem uma carga distribuída, então o valor da carga pontual que vai estar aplicada nesse ponto, né, nesse tamanho de pecinha que a gente cortou, vai ser o Q vezes o x, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá, que a distância total era Q, era L, e a gente pegou que a carga pontual vale Q vezes L, aqui ela vai valer Q vezes x, e é aplicada em um ponto igualmente distante entre as duas extremidades, então uma distância de x sobre 2. E também nessa extremidade aqui a gente tem o Q vezes L sobre 2, tá? Né? Aplicada bem aqui nesse ponto. Tá? E nós vamos ter agora aqui as forças a força cortante, né, que vai estar aplicada nessa seção que a gente fez, e o momento fletor. Pela convenção de sinais, a gente sempre desenha a força cortante em um sentido que, se a gente fizer um cortezinho aqui nesse pedaço e a gente colocar um prego, né, nessa parte, deixando ela rodar, então essa força cortante tentaria fazer uma rotação no sentido horário, tá? É meio difícil entender, mas pensa que sempre que o corte estiver para a esquerda, do corte para a esquerda da extremidade, a gente desenha o V para baixo, tá? E o do momento, como eu já sempre falo para vocês, eu faço ele tracionando a parte de cima, então a flechinha dele aqui vai estar para o lado de baixo, tá? Então é legal vocês saberem desse jeito. Então vamos fazer a somatória de forças em Y e a somatória de momentos em relação a esse ponto aqui, tá? Então, se a gente fizer a somatória de forças em Y, quais forças nós temos em Y? O V ele que está para baixo, o QX está para baixo também, e o QL sobre 2 ele vai estar para cima. Então ele vai ter um sentido positivo e esses dois vão ter um sentido negativo. Então V mais QL sobre 2 igual ao QX. Então se a gente passar para o outro lado, a gente chega que o V vai valer QX menos QL sobre 2. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que a gente vai fazer uma análise de um ponto em que o x ele vale 0, tá? Então por isso que eu fiz ele desse ponto aqui até a gente vai aumentando o valor de x, e o máximo valor dele vai ser quando o x vale L. Então se o x vale 0, então o valor da força cortante vai ser menos QL sobre 2, tá? Então nesse ponto aqui, a força cortante vale menos QL sobre 2, tá? Então por que menos? Porque na verdade ela tá para cima, tá? E se a gente substituir no lugar de x o valor de L, então a gente chega aqui, a força cortante nessa extremidade aqui, ela vai valer QL sobre 2. Tá? Uma coisa importante é que, como nós estamos vendo que o valor de x está com o expoente 1, então a equação da distribuição da força cortante aqui em toda a seção, ela vai ser uma linha reta. Tá? E isso acontece sempre que nós temos carga distribuída, tá? Se eu não tenho nenhuma carga distribuída, então a força cortante ela vai ser constante, tá? Só que como nós temos, então ela vai ser uma reta, tá? Então ou ela é zero, ou ela é uma reta, ou ela é constante, certo? Vamos fazer agora a somatória de momentos aqui nesse ponto. Então, quais forças que vão fazer momento? Vai ser o Q vezes x, tá? E essa outra força que é L sobre 2, certo? Então, a somatória de momentos nesse ponto aqui que eu chamei de 0 vai ser 0, tá? Então, a gente está vendo aqui que esse momento ele está no sentido horário, tá? O momento dessa força aqui, se a gente fixar a peça aqui, ela vai tentar fazer uma rotação no sentido anti-horário, então ela vai ter um sentido oposto desse outro momento aqui.
O momento dessa força, se a gente fixar a peça aqui também e nós tentarmos fazer uma rotação aqui, a rotação causada por essa força vai ser no sentido horário, que é o mesmo sentido desse momento aqui, então nós vamos falar que ele é positivo, tá? Então, ele estava aqui do outro lado, tá? Então eu passei ele para o outro lado. E qual que é o valor do momento causado por essa força? Então é o QL sobre 2 vezes o x, que é o que eu coloquei aqui, negativo, porque ele estava desse lado, eu passei para ele. E qual que é o momento causado por essa força aqui? Vai ser o Q vezes x vezes o x sobre 2, que é então isso que eu coloquei aqui para vocês. Então o Q vezes x quadrado sobre 2. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na força cortante. Eu vou pegar o x e vou colocar o valor de 0 e ele valendo L. Então se eu jogar o valor de 0, eu chego que o momento vai valer 0, tá? Nessa extremidade aqui. A mesma coisa se eu substituir o valor de L aqui. Tá? Em L aqui e em L aqui. Eu vou chegar que o valor ele é 0. Então, como eu já falei em outras situações para vocês, sempre que nós temos extremidades, o valor do momento é 0. A não ser que eu tenha um momento externo sendo aplicado aqui. Como é o caso quando nós temos algum engastamento ou outros tipos de momento. Nesse caso, como nós não temos, na extremidade vai valer 0. E como nós chegamos em uma situação aqui que a equação do momento ela é elevado ao quadrado, então nós vamos ter uma equação de uma parábola. Então a distribuição do momento aqui vai ser uma forma de uma parábola. Só que qual que é o valor máximo dessa equação aqui, que nós queremos saber o valor dela. Então nós teríamos que derivar essa equação aqui e igualar a 0. E nós íamos chegar que o valor da distância em que nós temos o momento máximo é quando nós temos no ponto L dividido por 2. Então a gente chega que o momento máximo ele vai valer menos que L quadrado sobre 4, beleza? Então vamos desenhar aqui os diagramas, tá? Como eu falei para vocês, o diagrama de força cortante ele vai ser uma reta e eu já calculei o valor deles nas extremidades. Então na força cortante eu calculei que nessa extremidade ele vai valer menos QL sobre 2 e na outra extremidade ele vai valer QL sobre 2. Então, como eu falei que é uma reta, eu vou ligar os dois pontos aqui, certo? Então sempre a gente calcula nas extremidades da seção, tá? E agora dos dois momentos, como eu já falei para vocês, nas duas extremidades ele vai valer 0, tá? Então como eu mostrei. E nós vamos ter um valor máximo aqui bem no meio, então que ele vai valer menos que vezes L quadrado sobre 4. Tá? Se eu quiser saber o valor de qualquer ponto aqui, é só eu voltar lá na equação, nas duas equações, tanto do momento quanto da força cortante, e substituir. Então se eu quiser um valor em L sobre 3, eu vou pegar e substituir aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar aí embaixo que eu respondo todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau. Vocês acharam que eu tinha esquecido da questão B, né? Realmente eu não esqueci, então vamos partir para resolver ela aqui agora. Então a partir daquele diagrama, dos dois diagramas que nós fizemos na questão A, qual que é o mais seguro, né? Qual que é aquela aplicação mais segura? Então, como nós vimos antes, nós temos aqui os dois diagramas, tá? Nós temos as duas configurações, tá? Então, como nós sabemos aqui, nós não vamos ter nenhuma força normal sendo aplicada nessa região, porque nós não vamos ter nenhuma força externa aplicada aqui. Diferentemente do que acontece aqui, porque como nós temos uma força normal causada por esse acoplamento aqui e também por esse acoplamento, então nós vamos ter uma força normal sendo aplicada em toda essa região aqui da barra, tá? Então uma força interna normal. Então, como a gente falou, o AX aqui ele vai valer 0, só que aqui não. O AX aqui ele teria um valor maior que 0. Então, como eu tenho um valor maior que 0 e eu tenho uma força normal aqui, então eu vou ter uma tensão normal acontecendo aqui. Então, se eu tenho uma tensão normal acontecendo nessa parte, então quer dizer que ela corre um risco de ter de acontecer uma falha nela, uma falha catastrófica, uma chance muito maior do que essa aqui. Então nós podemos entender que essa aqui é a mais segura. Então espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.